peça ela é idêntica, né? A gente vai usar aí para várias coisas. Lembrando, né, que nós teremos, além dessa peça, nós teremos várias outras petições iniciais para fazer ainda. E a próxima nós já vamos mesclar dois pedidos, né? Periculosidade, por exemplo, e horas extras, vamos fazer um pedido mesclado. Nesses aqui nós estamos falando de pedidos únicos, tá? Em algumas vezes nós vamos fazer isso, outras vezes não, até que a gente possa fazer uma tipo OAB, que é um monte de coisa para pedir, tá? Então vamos lá. Eu acho que já todo mundo conseguiu entrar, né? Deixa eu ver, né? Tá bom. O pessoal já deu a explicação inicial, já tem 36 pessoas aqui. Vamos para a nossa telinha aqui. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Tá dando para ler aí, gente? Tá bom assim? Então tá. Vamos fazer aqui a leitura, só para lembrar, tá? Esses dados aqui nós vamos usar para fazer a questão. Então, Jack Conroy trabalhou para o Hospital Alaska SA no período de 2 de maio de 2016 a 27 de janeiro de 2021, exercendo as funções de faxineiro e recebendo, para tanto, o salário mensal último de R$ 2.967,78. Ao ser dispensado, foi procurá-lo em seu escritório, pois, embora tenha recebido corretamente suas regras contratuais e rescisórias, alega que sempre trabalhou em condições insalubres, comi aqui um S. Se ativava em contato permanente com doentes portadores das mais diversas doenças infecto-contagiosas, pois efetuava a limpeza de todos os ambientes do hospital, sem o uso de equipamento de proteção individual adequados, porém, jamais recebeu o respectivo adicional, ou adicional respectivo. Como advogado de Jack Conroy, elaborara a competente ação, salientando que a prestação de serviço deu-se na cidade de Santos. Então, nós temos aqui alguns dados essenciais do contrato de trabalho, data de admissão, data de demissão, temos aqui também a função que ele exercia, uma breve descrição do meio ambiente de trabalho dele, né, ou seja, nas atribuições que ele fazia de função. Deixa eu só trocar esse óculos aqui, peraí. Vai para ler só de perto, esse aqui ele é mais eficiente. Então, nós temos a descrição da função, dizendo, né, os ambientes que ele trabalhava, tal, dentro do hospital, o contato com o tipo de pessoas que estavam ali, né, internas ali no local, de maneira que a gente tenha uma estrutura mínima necessária para fazer uma narrativa que seja a percepção do adicional de insalubridade. A gente já tem uma base aqui, né, que a gente já tem usado em termos de petição inicial, né, que é essa aqui, deixa eu colocar você aqui pequeno, vamos aqui para cima, pronto. Então, nós temos a seguinte informação do problema. Ele trabalhou em Santos, né? Sempre a prestação de serviço deu-se na cidade de Santos. Sendo assim, a gente já está bem esperto nesse aspecto, nós sabemos que a competência, né, se fixa pelo local da prestação de serviço como regra. Então, excelentíssimo senhor doutor, juiz de uma das varas do trabalho de Santos, né? A gente põe um A porque a gente não sabe se é um juiz ou uma juíza para qual vai ser distribuído, embora isso não faça muita diferença, é apenas um comentário. Tecnicamente, como ainda existe, né, uma norma técnica aí dos próprios tribunais, né, de você deixar esses 10 centímetros entre o endereçamento e o início da petição inicial, coisa que eu já expliquei para vocês, né, que no futuro não vai ter nenhum sentido isso, porque ninguém despacha mais ali naquele espaço, ninguém faz mais nada ali, né? Mas, enfim, a gente está fazendo isso para efeito de concurso e exame de ordem. Então, o nosso cliente é o Jack Conroy. Nós não temos a nacionalidade dele, nem o estado civil, né? Mas se tivéssemos, colocaria aqui brasileiro, casado, solteiro, divorciado, sei lá, né? Faxineiro eu sei porque está no problema, né? Na questão está dizendo que ele é faxineiro, então essa possivelmente seria a profissão dele. RG, CPF, carteira de trabalho e piso, eu não tenho esses dados. Poderíamos até aqui, em caso de
exame de OAB, podemos pôr reticências, né, que nós não temos esse dado. Não temos data de nascimento, não temos o nome da mãe, nem o endereço com CEP. O nosso fundamento, a gente já usou isso daí nas outras petições iniciais, é o artigo 840 da CLT, combinado com o 319 do CPC, né? A gente vem propor a reclamação trabalhista. Vamos adotar aqui o procedimento, eu vou deixar por enquanto o procedimento ordinário, embora eu ache que aqui certamente esta ação não daria o rito ordinário, daria o sumaríssimo, porque se a gente pegar aí o valor do salário mínimo, né, que fosse arbitrado pelo máximo da insalubridade, 40%, né, nos cinco anos que ele trabalhou, não daria o rito ordinário, mas vamos deixar assim só por uma questão de facilidade, tá? Aí, a ação é contra o Hospital Alasca, o CNPJ nós não temos, né, o endereço completo com CEP, a gente não tem, então vamos deixar assim. Primeiro tópico aqui, né, que nós já comentamos sobre a comissão de conciliação prévia, que é algo que na prática não existe mais, deixou de ter sentido, né, perdeu, é o tipo da questão, né, a gente já comentou sobre isso aqui nas nossas aulas, que é o tipo da questão em que o Poder Judiciário quer impor uma legislação que não tem nenhuma ligação com a prática do dia a dia, né? Com a criação da cabeça deles lá, mandaram para o Congresso engoliu isso daí sem pesquisar, sem fazer nada, e gerou essa coisa inútil aí que não tem muito sentido prático, na medida que as regras não podem ser implementadas na prática, com muita coisa no Brasil, né? O pessoal acha que faz uma lei, beleza, já resolve tudo. Não é assim, né? Isso tudo tem que ter uma ligação com a realidade, senão a lei é simplesmente um papel com palavras vazias, né? Se torna nisso, como se tornou isso aqui, tantas outras coisas que nós temos aí, que são apenas ficção, né? Dentro do nosso arcabouço jurídico. Opa, peraí, peguei errado aqui, né? Que é o problema. Temos que ir para cá. Então, a gente informa que não tem comissão de conciliação prévia instaurada na categoria profissional e ele está dispensado de submeter a demanda à mesa. Estou dizendo para o juiz, olha, não tem lá comissão nenhuma, eu não preciso submeter minha demanda a ela, porque ela não existe, então eu estou entrando direto com a ação. E aí, normalmente, veja, essa questão aqui dos fatos jurídicos, da insalubridade, né? Tem gente que separa de jeito que faz diferente, põe dos fatos, ou só põe da insalubridade. Eu não falo nada, já vai descrevendo. Veja, é questão de estilo, né? Eu gosto de separar, fazer os fundamentos, tal, para deixar bem organizado, até para fins de raciocínio. Então, o primeiro fato aqui que a gente tem que debater é a questão da insalubridade, né? Então, vamos começar descrevendo aqui brevemente o contrato de trabalho do nosso cliente. Então, ele foi admitido pela empresa para exercer a função de faxineiro, em 2 de maio de 2016. São dados que eu peguei do problema, tá, gente? Vamos só melhorar aqui isso aqui. Teve como último salário mensal. A importância. 2.967,78. Esse valor, beleza, está lá no problema, né? Nós não estamos inventando nada, estamos nos baseando especificamente nos detalhes que foram fornecidos pelo problema. Mais uma informação que o problema nos deu, né? Que ele foi dispensado sem justa causa e recebeu as verbas rescisórias. Então, quer dizer, nós sabemos, essa informação está no problema. Então, nós vamos descrever aqui, foi dispensado sem justa causa, em 27 de janeiro de 2021, recebendo as verbas rescisórias na ocasião. Essa informação está lá no problema, e eu transcrevi aqui. Isso é importante, porque se nós formos postular o adicional de salubridade, ele vai gerar reflexos, porque é uma verba salarial, nas verbas do contrato de trabalho, como foi a da equiparação. Então, ele gera reflexo no 13º, nas férias, no aviso prévio, no FGTS e na multa, né? É importante lembrar, por exemplo, se esse trabalhador aqui, o problema não fala isso, então nós não vamos mencionar, mas imaginemos que ele recebesse horas extras, né? Ele ganhava hora extra lá,
fazia um mês um pouco, no outro mês menos, no outro mês mais, ele tinha lá uma variação qualquer de horas extras mensal. Se ele vir a receber a adicional de salubridade, a gente conclui, né, uma conclusão lógica, é uma verba salarial, deveria compor a base de cálculo das horas extras, então também refletiria nas horas extras. Só estou fazendo um comentário aqui, nós não vamos pôr porque não tem essa informação, não diz nada, ninguém sabe se, né, então não vou falar nada aqui. Então vamos dar sequência. A gente começa a fazer uma explicação aqui, né, para o juiz, um preâmbulo, para depois entrar no fundamento jurídico. Então ele diz, olha, o reclamante exercia a função de faxineiro, conforme descrito anteriormente, aqui está descrito lá no começo, na primeira frase. Por sua atividade, era obrigado a realizar limpeza em todos os ambientes do hospital. E aqui, vamos já narrar por qual fato jurídico relevante que nos induz a pensar que ele tem direito ao adicional de insalubridade, né? Isso está lá no problema. Opa, desculpa. Isso está lá no problema. Nós podemos até usar o próprio texto, parte do texto do problema aqui, para fazer isso aqui. Corre. Ocorre que se ativava em contato permanente. A permanência é importante, né? Até no pessoal da manhã fizeram uma pergunta sobre isso. A permanência é importante, né? O contato para insalubridade tem que ser de caráter permanente. É diferente da periculosidade, que basta um breve momento e o sinistro acontece. Na insalubridade, ele tem que ser permanente e de longo prazo, e vai depender sempre do tempo de exposição, da intensidade da exposição e do grau de risco que aquilo impõe. Então, a gente descreve, olha, ocorre que o reclamante, vamos colocar aqui, o reclamante acabava por se ativar em contato permanente com doentes portadores das mais diversas doenças, espera aí, vamos ver aqui, vamos para pacientes, né, melhor, portadores das mais diversas doenças infecto-contagiosas, pois efetuava a limpeza de todos os ambientes hospitalares, sem uso de equipamento de proteção individual adequados. Então, eu dei aqui um fato jurídico relevante. Ele permanentemente ingressava em todos os ambientes do hospital, e isso fazia com que ele entrasse em contato com pacientes portadores das mais diversas doenças, né? Podiam ser mais graves, menos graves, Covid, outra coisa, uma pessoa que não tem doença infectocontagiosa, né? Porque não é todo mundo que está lá no hospital que tem doença infectocontagiosa, né? Tem gente que tem o cara que sofreu um infarto, o outro que teve um problema renal, né? Teve lá uma pedra no rim, teve que lá fazer uma cirurgia de implosão, quer dizer, esse cara não tem doença infectocontagiosa, né? Não vai transmitir nada, mas tem outros que têm. Então, né, é uma coisa aleatória e imprevisível, né? E aí começamos a fazer a nossa fundamentação. Então, vejam bem, até aqui, é isso que eu gostaria até de... Deixa eu fazer só um... Voltar para mim aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. É muito importante, e é uma coisa que talvez entre o quarto e o quinto ano a gente tem uma certa dificuldade, é de distinguir exatamente o que é um fato jurídico e o que é um fato comum ali dentro do processo, né? O fato jurídico relevante aqui é exatamente o trabalho. Espera que tem uma pergunta da Milena, deixa eu ver aqui, só um segundo. Olha, Milena, você pode pôr juiz federal do trabalho ou só juiz do trabalho. Via de regra, a gente coloca só juiz do trabalho, porque como temos a Justiça Federal, onde tem o juiz federal, que é um juiz exclusivo daquela justiça, a gente só usa isso como uma distinção entre eles, mas não é errado falar juiz federal do trabalho, porque o juiz do trabalho, ele está ligado à estrutura federal, né? Os tribunais regionais estão ligados ao orçamento da União e não ao orçamento dos estados, né? Eles são
os pedidos de orçamento, etc., são todos ligados diretamente ao Congresso, e não, por exemplo, às assembleias legislativas, então não é errado falar isso, tá? Mas a gente coloca, eu normalmente coloco só juiz do trabalho, mas existem autores que colocam juiz federal do trabalho. Vai da sua preferência, não é errado, tá? A gente só usa isso como uma forma de distinção, né, de um e outro. Ambos juízes são da estrutura federal. Eles têm o mesmo tipo de progressão de carreira, etc., tudo igualzinho, só que um é a Justiça Federal, que cuida de uma determinada coisa, e o outro Justiça do Trabalho, tá? Assim como também seria, por exemplo, o juiz da Justiça Militar, de certa forma, um juiz federal também. Então, aqui, o que é importante a gente... deixa eu voltar aqui só para falar um que eu queria destacar para vocês aqui, né, na hora que eu estava dando a explicação. Vejam bem, é importante você distinguir o que é fato jurídico do que é fato circunstancial do processo. Então, por exemplo, a admissão, a demissão, né, o salário, são fatos circunstanciais do processo. Vão ter impacto no processo? De certa forma, sim, porque tem um limite temporal, tem uma questão que vai envolver os meses que ele trabalhou, qual tipo de reflexo, se ele recebeu férias, 13º, isso aí tudo bem. É uma circunstância, né, que vai gerar alguma influência nos limites de eventual condenação. Agora, o fato jurídico relevante, o fato jurídico é o fato dele ser faxineiro, ingressar em todos os ambientes do hospital, trabalhar em contato com os doentes e não ter o equipamento de proteção individual. Isso é fato jurídico, né? Isso é relevante, né? Então, isso que a gente tem que ter meio que bem claro aí, para ver o que importa a gente descrever e o que a gente pode fazer uma coisa mais simplificada. E aí, vamos em frente aqui. Aí a gente já começa a fundamentação aqui, né? Tem gente que não põe isso aqui. Tudo bem, dá na mesma, gente. Só pus aqui para separar, só para vocês, né? Então, tal hipótese. Ou a gente pode colocar assim. Vamos melhorar. Quer ver? Peraí. Ó. O direito ao adicional insalubridade. Ou não, melhor, peraí. Está previsto no artigo 195 da CLT, se enquadrando o reclamante nesta hipótese, sendo que o grau de salubridade deve ser fixado mediante a competente perícia técnica, pleiteando o reclamante o direito ao grau máximo. Aqui, deixa eu até fazer um comentário para vocês. A gente poderia, eu até separei aqui, a NR15, que é a norma regulamentadora número 15, é aqui estipula os graus de insalubridade, os tipos de contato, como é que é a medição e tal. Então, ela tem no anexo 14 uma previsão para esse tipo de coisa. Eu vou colocar ela aqui só para a gente facilitar. Como justificativa do pedido, escrevemos cujo enquadramento se aplica à hipótese deste processo. A gente vem aqui, faz um bacana colar aqui. Vamos ver aqui, ó. Ó, então, NR 15, anexo 14, agentes biológicos.
Relação das atividades que envolvem agentes biológicos com insalubridade caracterizada pela avaliação qualitativa. Insalubridade com grau máximo, trabalho ou operações em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso não previamente esterilizados. Então, a gente já dá uma letra aqui. Lógico, isso aí, depois o perito vai fazer uma análise mais aprofundada, porque aí ele diria também que teria a questão da limpeza do lixo, tal. A gente poderia até acrescentar isso também, quer ver? Também dá para tipo aqui. Também, alternativamente, a gente poderia enquadrar também num grau médio para serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinações, também teria essa possibilidade. Mas deixemos aqui apenas para referência, tá? Aí nós colocamos, com base no exposto, se torna o reclamante credor da adição da salubridade em grau máximo, desde a data da admissão até sua dispensa, bem como suas consequentes integrações de todas as verbas do contrato de trabalho, inclusive as decorrentes da rescisão, conforme explicitado nos itens antecedentes. E aí coloquemos. Deve a reclamada arcar com o pagamento do adicional de salubridade e seus reflexos. Vamos lá, que vamos fazer uma nova observação. Toda rescisão contratual, né, vocês já tiveram essa aula com o professor Celso, a gente vai aprofundar isso depois, em breve, mas toda rescisão contratual, sem justa causa, ela enseja sempre alguns direitos básicos nas verbas rescisórias. O aviso prévio, seja ele indenizado ou trabalhado, o pagamento do 13º proporcional e das férias proporcionais também, né? Isso tudo, mais a liberação do FGTS, multa de 40% e, eventualmente, o seguro-desemprego, se a pessoa tiver direito ou não. E aqui, nós vamos pleitear as verbas básicas. Então, reflexo do adicional de salubridade no aviso prévio, porque, vamos imaginar, calcular o aviso prévio dele com 2.900 e pouco tal, né, que é o aviso prévio dele. Acontece que isso aí vai ter que ser acrescido com mais 400 e poucos reais, que seria a insalubridade que nós pretendemos que ele ganhe. Então, tem uma diferença no aviso prévio. Igualmente, todos os 13º dele, né, 13º que ele foi recebendo ao longo do tempo, de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, pedaços, né, 2 proporcionais e o resto inteiro, esses 13º também deveriam ser calculados com valor na insalubridade, mais ou menos 400 e poucos reais. Então, para cada ano vai dar isso. Então, nós temos que pedir também o reflexo ali. Férias, mesmo raciocínio. O fundo de garantia por tempo de serviço, né, lembrando, o fundo de garantia por tempo de serviço é uma parcela de 8% sobre os depósitos, também teria o mesmo raciocínio. Então, a gente vai pedir os reflexos em todos esses itens. Vamos olhar ali. Então, nós estamos pedindo reflexos no aviso prévio indenizado, férias simples e proporcionais. Por que simples e proporcionais? Porque tem aquelas que as férias elas vão se desencadeando sempre após um ano de cada prestação de serviço desde o início do contrato de trabalho, e vai ter um pedaço que não vai ser um valor redondo, né? A gente vai ter que deixar, né, a proporcionalidade dos meses trabalhados. Mesma coisa os 13º, os reflexos no FGTS e a multa de 40%. Então, tudo isso vai ter reflexo, né? Vai ter uma geração de reflexo pela insalubridade do pedido. Então, nós vamos pedir diretamente a condenação da reclamada aos seguintes títulos. Adicional de insalubridade em grau máximo por todo o período trabalhado. Como eu falei, gente, nós não estamos calculando, né? Não há necessidade, na prática precisa. É que aqui, o objetivo aqui da nossa aula é dar realmente noções básicas, né? Quem for realmente atuar na área vai ter que se aprofundar mais um pouco mais a fundo, aprender a usar um programa de cálculo, etc., ou contratar alguém para fazer isso e tal. Porque mesmo no exame de ordem, não é necessário calcular. Então, nós temos que ter a ideia, a técnica para fazer, né? Isso nós estamos tendo. Aí nós temos reflexos adicional de salubridade em aviso prévio, valor X. Reflexo adicional de salubridade em 13º salários, 2016 a 2021. Poderíamos descrever um por um aqui também.
Reflexo da adição de insalubridade nas esferas simples, 2016, 2017, 2018, 2018, 2019, 2019, 2020 e a proporcional de 2020 e 2021. Né? São todos os períodos aquisitivos, né, com reflexos, evidentemente que no cálculo você teria que fazer aí de acordo com o mês do pagamento, ali, né? Isso dá um pouco mais de trabalho. Reflexos da adicional de insalubridade no abono de 1/3 sobre as férias. Só lembrando lá, né, a aula do professor Celso, todas as férias são acrescidas de 1/3, né? Tem uma previsão constitucional, na Constituição da República diz, né, que todas as férias são acrescidas de 1/3. Então, se você ganhar R$3.000 por mês de férias, direito às férias, né, R$3.000, você vai receber mais 1.000 de abono de 1/3. Tá? Então, você recebe ao todo 4.000, o que é muito bom, né? Esse 1/3 aí dá uma forcinha para a gente. Ajuda bastante. Reflexos da adição de salubridade no FGTS. E aqui vem outro item interessante. Aviso prévio, 13º, férias, as férias do período contratual, elas têm reflexo no FGTS. Então, a gente pede também que esses reflexos gerados tenham também incidência no FGTS. Por isso, nós pedimos reflexos de itens B até E, né, no FGTS também. Então, por exemplo, nesse reflexo da insalubridade no aviso prévio, tem lá 400 e poucos reais, um pouco mais, né, porque ele trabalhou 5 anos, que sejam lá 500, vai ter lá 8%, né, vai ter lá 8% de FGTS, vai ter lá seus 40 reais, então, assim sucessivamente. E reflexo da adicional de insalubridade na multa de 40%. Então, sobre tudo aí que o FGTS gerar, se aplica a multa de 40%. Porque ele foi demitido sem justa causa, lembrando, né? Aula também do Dr. Celso. Quando você é demitido sem justa causa, você levanta os depósitos do FGTS e sobre eles é aplicado uma multa, né? A empresa ela paga uma multa compensatória de 40% do valor. Então, se você tem lá R$100.000 depositado no seu FGTS, você recebe mais R$40.000, o que já ajuda bastante. A pessoa pode ficar um tempo maior desempregada, tentando aí, né, se recolocar no mercado de trabalho, que não é uma coisa muito fácil, para depois, né, usando esse dinheiro aos poucos. Honorários advocatícios no importe de 15% sobre o total da condenação. Então, a gente tinha pedido o honorário advocatício no topo, no máximo, mas normalmente os juízes do trabalho, aqui eu vou falar a questão prática, na via de regra estão arbitrando de 5 e 10, né? Dependendo aí do tipo de ação. Peraí que tem mais uma pessoa para entrar aqui, só um instante. Vamos pedir também os benefícios da justiça gratuita, né? Aqui nós podemos pressupor que ele seja passível de ter esse benefício na medida que ele está desempregado, em tese, né? Então, mesmo ele tendo um saláriozinho até que bonzinho, né? Ele ganhava quase R$3.000 por mês, estando desempregado, ele realmente não tem condição de arcar com o pagamento de custas, etc., sem que isso se transforme numa dificuldade para ele ter acesso ao mínimo necessário para a sua vida, né? Ou seja, alimentação, habitação, etc. Então, a gente pede essa gratuidade. E aqui vem mais uma coisa importante, né? Se você estiver fazendo uma prova, por exemplo, como OAB, né? Se você for fazer na prática também essa petição, é até legal você fazer isso, porque mostra que você sabe do assunto, né? Então, você vai protestar por todos os meios de prova em direito admitidos, que é uma coisa genérica, só para dizer, mas especialmente pela produção da perícia técnica, pela prova pericial técnica, né? Por quê? Vamos nos lembrar que a insalubridade ela só pode ser aferida, apurada, reconhecida por perícia técnica. Lembra, nós falamos na aula da obrigatoriedade, lembramos lá do professor Celso, das explicações dele e tal. Então, a gente já tem essa noção. Nós precisamos da perícia. Então, eu menciono isso na petição inicial. E se eu não falasse nada? Não faria diferença nenhuma. O juiz ia fazer a perícia do mesmo jeito. Eu só estou comentando porque, se você imagina que você está fazendo uma prova da OAB. O que o examinador vai querer ver de você? Você sabe que tem que fazer a perícia. Você está fazendo um concurso público para uma procuradoria, né, por um cargo de advogado numa empresa estatal.
que o cara quer saber se você for fazer essa... Que você saiba que tem que fazer a perícia. É o mínimo que ele vai querer. Né? Então, a gente precisa colocar. Né? A nossa peça ela tem que ser a mais completa possível. Aí vamos pedir a notificação, também o depoimento pessoal da reclamada, pena de confissão, né, depoimento de testemunhas e juntado de documentos. Você pode me perguntar, para que preciso de testemunha? Veja, às vezes, nós poderíamos ter a seguinte situação. Imaginemos que a reclamada diga, ele nunca ingressou em local onde tivesse um paciente portador de doença infecto-contagiosa. Nós teríamos uma matéria de fato controvertida, iria o perito ao local de trabalho, perguntaria ao reclamante lá, onde é que o senhor trabalhava? Eu trabalhava nas alas A, B e C. Aí vem o representante da empresa e fala, é mentira, ele nunca trabalhou nas alas A, B e C, ele só trabalhava nas alas D e E lá não tem paciente com doença infecto-contagiosa. Lá é só pós-cirurgia de operados, que não tem nada. Inclusive tal. Então, há uma negativa. Aí poderia-se fazer uma prova testemunhal para ver quem é que estava, né, falando a verdade acerca disso. Mas vai ser uma situação excepcional. Estou fazendo um comentário para vocês entenderem. Requer ainda notificação do reclamado para contestar, querendo audiência, sendo que, na hipótese de não fazendo, seja declarado revel. Quer dizer, se não apresentar contestação, declara-se a revelia, sendo finalmente condenado na forma do pedido, com acréscimo de juros de mora e correção monetária. Finalmente, o reclamante requer a procedência da ação. Você quer ganhar ação, né? Você quer, beleza, ganhar, né, tal. Atribuindo a mesmo valor de... Aí seria o valor aqui, gente, eu coloquei maior que 40 salários mínimos, mas o valor, na verdade, seria a somatória de todos esses itens, e que teria que dar mais de 40 salários mínimos, porque se dá menos, eu enquadraria no rito sumaríssimo, né? A gente pôs aqui, volto a dizer, isso aqui é apenas para efeito didático, né? Se a gente fosse fazer de verdade, teríamos que somar e ver quanto dá. Né? Nós colocamos rito ordinário só para facilitar, mas é provável aí que desse o valor menor. Nesses termos, pede deferimento, local e data, assinatura advogado, advogado e OAB. Pronto. Esta seria uma petição inicial de insalubridade, cujo grau de complexidade é um pouco menor, né? A gente, aos poucos, vai trabalhando temas mais difíceis. Nós vamos, na próxima vez, agora, nós vamos já fazer uma que tem 2 itens. Insalubridade, periculosidade e horas extras. Então, a gente vai, né? A gente vai cada vez mais sofisticando as nossas petições iniciais, de forma que nós possamos chegar depois, né, num ponto que nós façamos aquelas mais complexas do que a gente vê, às vezes, na justiça, né? Eu, às vezes, vejo petições iniciais, nossa, que tem muitos pedidos, né? Dá maior trabalho para você contestar tal, embora tenha diminuído, porque com a questão da sucumbência, os advogados trabalhistas e advogadas estão muito mais seletivos, não todos, mas uma boa parte está muito mais seletiva, tal, e fica bem mais até difícil, às vezes, de contestar, porque realmente, às vezes, a gente acaba vendo que muitas das partes ali tem razão, então, né? Então, pessoal, o que vocês acharam aí? Ficou alguma dúvida? Ficou bem claro como é que é o desenvolvimento dessa peça? Por que nós pedimos a perícia? A descrição da NR, não, essa descrição da NR não é obrigatória, a gente fez isso apenas para exemplificar, tá? Porque, na verdade, quando o perito for fazer o enquadramento, ele vai lá buscar na NR os enquadramentos e as formas ali. Ele poderia enquadrar no grau máximo, que nós estamos pedindo, ou, em hipótese alternativa, no grau médio, que é também para as pessoas que trabalham em ambulatórios, clínicas, etc., em contato menor, né, na recepção, etc. Então, poderia, pelo menos um dos dois ali, a gente faturaria, com certeza. Dúvidas, queridas alunas e alunos? Enquanto isso, eu vou tomar uma aguinha aqui. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, Ronaldo, tudo bom? Realmente, quinta-feira, eu tive o prazer de acompanhar uma perícia, e justamente de um funcionário da empresa qual eu trabalho, que nós prestamos serviço em um hospital. E realmente, legal. o perito foi lá, ele faz um questionário e conversa com a pessoa, né, com o reclamante, pergunta onde ele vai, perguntou tudo certinho, e ainda deu a palavra, só, se alguém não concordar com o que estiver falando, já se pronuncia. E aí a gente já tem aquele debate, que pré-debate,
Aí, Aham. depois que ele conversa com todo mundo, tudo certinho, ele sai, vai a campo, tira fotos. Ah, onde você ficava? Tal, onde você ficava? Tira foto para ele poder fazer. É um negócio realmente, é uma verificação mesmo bem complexa, é um negócio interessante. Então, obrigado pelo teu depoimento, Ronaldo, que é até importante para vocês verem a gente, vocês viram, né? O colega de vocês acompanhou isso em loco, como é na realidade, né? Foi mais ou menos o que a gente explicou aqui, né? Ele faz as perguntas. Se houvesse divergência, vamos imaginar que houvesse divergência quanto ao local de trabalho. O juiz teria que resolver isso depois através de prova testemunhal, né? Então, o perito faz as anotações, ele tira foto, como o Ronaldo explicou, e com base nisso ele elabora um laudo, né? E nesse laudo ele descreve as condições de trabalho. Por exemplo, não sei, o Ronaldo ele perguntou dos EPIs ou não falou nada? Sim, perguntou dos EPIs, aí perguntou para nós, vocês forneciam EPIs? Aí falamos, ó, até então fornecíamos só máscara de pano. Aí depois, eu não lembro qual foi a data, tivemos que fornecer outro tipo de máscara, né? Porque Provavelmente aquela. a Isso. de pano já não era suficiente. E também as alegações, que nem até uma particularidade que contar aqui para o senhor, é como nós fazemos o controle de acesso no hospital, Uhum. ele falou na petição inicial, né, a advogada colocou, que ele tinha contato com pessoas com doenças contagiosas, né, e também fazia contato com cadáveres. Aí até o perito perguntou, mas você tinha contato com pessoas contagiosas? Sim. E como é que você sabe que a pessoa era contagiosa? Estava descontagiosa? Se você ficava na emergência? Ah, porque o motorista da ambulância me falava. E quando ele falava, você fazia o quê? Não, eu ficava mais distante. Bom, se você ficava distante, você não tinha contato, que o contato em si é você pegar o doente da Exatamente. maca e passar para É. outra maca. Então você não Exatamente. punha a mão, exatamente. Você vê, ele fala que nem contato com cadáver. Como contato com cadáver? Não, porque É. quando falecia alguém no hospital, tem um procedimento de você acompanhar até o necrotério, a sala para guardar. Mas Então não você de não fazer põe o. a mão. Mas ele não, exatamente, ele não faz o traslado do corpo nem nada, né? Isso é o pessoal, Exatamente. isso é só o pessoal lá especializado do próprio necrotério, né? Isso. E é o enfermeiro, quando, por exemplo, falece numa ala, são dois técnicos de enfermagem que põem na maca, traz a pessoa e coloca lá. Isso, exato. Então ele Não, não não pode. põe a mão, mas ele falou, Ninguém não, eu pode tinha pôr a mão. contato com o cadáver. Você vê? É. Infelizmente a advogada não Às feliz. vezes, às vezes assim, ou é uma forçação de barra, ou realmente é uma narrativa mal feita de quem não conhece a realidade. Também é isso, sabe? Na cabeça do reclamante, ele acha que por ele estar Sim, próximo, ele estava em sim, contato. Mas o contato que importa para o perito é realmente a pessoa sim, que faz o traslado. Por exemplo, ele pega o cadáver, pega nele e sim. sai da cama para a maca e leva para o necrotério. Isso daí é só o pessoal do hospital. Não tem essa. Mesma coisa, quando chega a ambulância, havendo emergência, o cara não pode pôr a mão. Né? Deixa eu ver aqui, peraí que tem uma pergunta aqui da menina. Na falta de dados, faltou um pedacinho aqui, Mariana. Se quiser fazer a pergunta aí no microfone, pode fazer. Que a Marina colocou aqui, ó, na falta de dados RG, CPS, se coloca reticência, assim, quando você não tem dados, né, numa questão de exame de ordem, você põe reticências, é o que orienta a OAB, reticências ou 3x, xxx. Agora, por exemplo, para o dia a dia, né, a gente tem que ter esses dados, mesmo porque se você não tiver o CPF do empregado, você não consegue cadastrar a petição inicial. Quer dizer, você até consegue, mas é um negócio trabalhoso para burro. Você tem que dizer que o cara não tem CPF e tal, e ainda por cima declara sobre as penas da lei que o que ele não tem CPF. E hoje é incomum, né? Todo mundo quase tem CPF. Né? Então, mas por exame de ordem, a gente põe reticências. O importante é o seguinte: a gente está ainda no quarto ano, nem precisa se preocupar muito, mas lá no quinto ano, a gente sempre faz uma aula onde a gente analisa o edital para verificar as condições que o OAB exige para a elaboração das peças. Eles têm se repetido nesse sentido, mas a gente sempre olha o edital da vez, e sempre eles têm exigido que, quando não tem dados, normalmente eles não dão esses dados, RG, CPF, PIS, etc., a gente põe XXX ou 3 pontinhos, tá? Por isso que a gente usa essa... Eu estou usando já para
já habituando vocês à modalidade da futura prova que muitos vão se submeter, né? Não é regra, não é obrigatório, nem nada. Estou falando, né? Tem muita gente que faz com um primeiro, entre aspas, concurso, né? Para ter uma habilitação profissional e depois vai galgando aí a carreira aí conforme a preferência, né? Uns vão para a área pública, outros para a privada, etc. Dúvidas aí, gente? Tranquilo? A aula aí foi boa. Eu gostei demais dessa intervenção, viu, Ronaldo, Mariano, todo mundo aí que colaborou aí com as perguntas e com as colocações. Só a última colocação, se o senhor me permite. Pois não. Tem que ter muita sintonia do que você fala, do que o advogado escreve. Porque nesse detalhe do cadáver, o perito perguntou para ele assim, mas diz uma coisa, como é que era o procedimento do cadáver? E simplesmente ele respondeu, como assim mexer com o cadáver? O senhor falou isso e está escrito. Ele falou assim, está escrito? Ele ficou surpreso. Aí o perito já olhou para ele e falou, já. Aí foi a deixa que deu para a gente poder bater com a marreta na cabeça dele. Aí a gente já... Então, qual é o procedimento? Né? Aí houve uma imprecisão da narrativa dele com a forma de pedir do advogado. Por isso que é muito importante, quando você é advogado ou advogado, e você vai fazer uma petição inicial, você, na entrevista, pegar todos os detalhes e, se for alguma coisa mais, assim, de maior gravidade, alguma coisa assim, é importante até que ele próprio assine, né? Ou você sempre pergunte, olha, além disso, tinha mais alguma coisa e tal, para que não falte nada e não aconteça exatamente isso, né? A pessoa seja surpreendida, fala, não, mas peraí, eu não pedi isso. Eu já vi acontecer isso várias vezes, viu, Ronaldo? Inclusive, às vezes, em audiência. O juiz começa a fazer pergunta para o reclamante, e de repente ele pergunta, não, mas eu não fazia isso. Não, mas o senhor está pedindo aqui. Aí a pessoa, né? Então, para evitar esse tipo de situação, é importante você detalhar bem a entrevista, conversar, perguntar, obter detalhes e depois, aí sim fazer uma inicial mais completa. Ele poderia dizer apenas, né, afastar isso daí, dizer, ó, ele acompanhava, né, por exemplo, em caso de falecimento, ele acompanhava os enfermeiros até o local, e não que ele tinha contato, porque contato é como o perito falou, contato é você ter contato é tocar, né, pegar, transportar, fazer o transbordo e tal. Então, vendo, gente, ó, essas são informações importantes, né, que implicam em muita diferença na prática, não só a trabalhista, viu, gente? Isso daí é para qualquer área. Você vai fazer uma inicial lá no juizado especial, vai fazer uma inicial civil, é importante você ter os detalhes exatos e saber transmitir isso para o juiz. Porque senão depois, o que acontece? O juiz não conhece a parte nenhuma nem outra. E ele da narrativa que está ali, ele simplesmente procura extrair com base no pedido e na contestação. E se o pedido tiver coisas absurdas, isso começa a desacreditar a petição inicial como um todo, embora não seja o certo, né? Porque pode ser que os outros pedidos sejam todos verdadeiros, mas uma colocação dessa pode prejudicar tudo que você faz, né? Tá bom? Vamos colocando aqui, gente, nome e número para quem não colocou, né? Vamos lá, gente. Alguém ficou com alguma dúvida na elaboração da peça e na forma como nós fundamentamos? Não? Legal. Professor? Oi. Bom dia. O senhor vai postar essa parte? Eu estou gravando essa aula e vou deixar ela disponibilizada para quem quiser assistir. Ah, tá bom então. Deixa eu ver, peraí, tem uma pergunta aqui, só um momento. Deixa eu ver aqui. Cadê? Na parte de endereçamento, nome da mãe, posteriormente colocado o endereço somente do autor. Sim, só do autor. O nome da mãe, a gente não é obrigatório você ter, mas é que é uma base de dados que a própria justiça também adota. Então, às vezes a gente coloca, às vezes não. Quando você abre o campo do PJE, do processo eletrônico, um dos dados que são lá colocados é o nome da mãe. Por que o nome da mãe? Porque para o INSS também, o controle dos benefícios e dos cadastramentos, etc., é feito pelo nome da pessoa, data de nascimento e nome da mãe. O nome da mãe sempre fica ali, né? Alguns podem perguntar por que não o nome do pai, né? Porque muitas vezes a gente só tem o nome da mãe. Então, é uma forma de identificação mais precisa. Mas se você não quiser colocar o nome da mãe na petição inicial, não precisa. Agora, endereço com CEP é o endereço do reclamante, né?
É um endereço para qualquer evento, por exemplo, às vezes você precisar ser intimado pessoalmente, alguma coisa assim. Embora quando ele tem advogado, a maior parte das intimações é feita na pessoa da advogada ou do advogado que foi constituído nos autos, tá? É uma regra. Beleza? Deixa eu ver se tem mais dúvidas aqui. Não, é o pessoal colocando o nome e número. Então tá bom, gente. Ó, uma aula bem produtiva, embora essa petição aqui seja mais simples. Dá tempo de vocês tomarem um lanchinho aí, fazer uma aula com o professor Carlos. Manda um abração para ele aí, doutor Carlos Forlim. Faz tempo que eu não vejo meus amigos, a gente só se fala pelos WhatsApp, né, pelo chat. Antes a gente se reunia na sala dos professores, conversava. Então, é uma realidade ainda distante. Então, tá bom, gente. Um bom final de semana a todos. Se cuidem. Bom Dia das Mães aí, né? Para aqueles que têm a felicidade de ter a mãe para estar junto de si. Os que não têm, né? Se recordem com uma oração. E a gente se encontra na semana que vem novamente, né? Fala assim, vocês não aguentam mais. É aula de processo, aula de prática com o mesmo cara, é muito chato. Ah, que isso. É um prazer assistir sua aula. Obrigado, Muito obrigado. interessante. Obrigado, gente. Um Então, abraço. até semana, gente. Tchau, tchau. Essa Um aula aqui está abraço, gravada e eu Cláudio. vou depois disponibilizar. Obrigado, Um meu amigo. abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.